Amantíssimo Deus, Pai de infinita bondade, aqui está, Senhor, um pouco do teu povo, nesse vasto mundo carente, necessitado, precisando, Senhor, das tuas bênçãos enriquecedoras, bênçãos espirituais que abrem portas onde ninguém consegue abrir, que fecha a porta onde ninguém consegue fechar. O Senhor é conosco, o Senhor abençoe a todos, que o Senhor faça aliança eterna com o teu povo nesse vasto mundo, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, povo de Deus que já fazem parte da família EJS Arapiraca. Esse é o canal da reflexão diária. Eu quero começar uma nova aliança com vocês, uma nova lição, a lição de número 7, que tem como tema Aliança no Sinai. Abram suas Bíblias, por gentileza, essa é a reflexão do dia, da tarde, da noite, não importa a hora que você esteja lendo, ou vendo ou ouvindo este canal, o importante é a sintonia de Deus contigo e de você com Deus. Êxodos capítulo 19, versículo 4. Abra a Bíblia, esse é um verso para colocar na memória. Diz a palavra do Senhor: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim, para juntinho de mim. Esse é o Deus da aliança, o Deus conosco, o Deus que se fez Emanuel e habitou entre nós, um Deus que nunca quer estar distante de nós. Portanto, se você está passando por uma privação, está orando, clamando, está achando que Deus não está te ouvindo, Ele promete estar com você todos os dias, assim como foi com o povo lá no Egito, é comigo e é contigo. Eu quero começar a reflexão deste dia com uma pequena história interessante, porém comovente. A história diz que certa vez, um garotinho que tinha apenas 7 anos, um garotinho que fazia parte dos 7 da família, sofreu um acidente e foi levado para o hospital. Em sua casa, raramente havia o suficiente para comer, portanto se tratava de pessoas carentes, necessitadas. Ele nunca tinha bebido mais do que uma parte de um copo de leite, que era repartido entre 2 crianças. E quem bebia primeiro tinha que ter o cuidado de tomar para não beber mais do que deveria. Depois que o menino foi acomodado em um leito de hospital, a enfermeira trouxe para ele um copo de leite grande e ele então examinou com ansiedade aquele copo de leite e então, lembrando-se das privações, das dificuldades que tinha em casa, ele perguntou: senhora, até onde eu posso beber? E a enfermeira, com os olhos cheios de lágrimas, brilhando e olhando para aquele garotinho com um nó na garganta, disse: filho, beba até o fim. Ou seja, beba todo. Assim como aquele garotinho, povo de Deus, Israel tinha o privilégio de beber profundamente dos mananciais da salvação, como também nós o temos. A liberdade, a libertação de Israel de séculos de escravidão e opressão foi uma maravilhosa revelação da graça, a graça até envolvida em nossa libertação do pecado. Essa semana nós vamos resumir a lição fazendo algumas perguntas. A primeira delas: quais imagens Deus usou para descrever o seu relacionamento com Israel? Como a história do Êxodo e do Sinai se assemelha à salvação pessoal? Qual era a função da lei na aliança do Sinai? São perguntas para mim e para você responder durante a semana. Querido, se esse canal está tendo alguma relevância para a tua vida, eu faço aqui um apelo, que vocês compartilhem com as pessoas, que vocês ativem o sininho para receber todos os conteúdos deste canal.
Que vocês assim se inscrevam se não são inscritos e deixem algum comentário para que o YouTube possa assim ver que tem alguma relevância. Muito obrigado por tudo, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês nesse dia, amém? Graça e paz a todos, bom dia, ou boa tarde ou boa noite. A parte de domingo está chegando da lição de número 7 e tem como tema sobre as asas de águia. Israel esteve imerso no paganismo egípcio por longos e difíceis séculos, uma experiência que evidentemente obscureceu o seu conhecimento de Deus, de sua vontade e de bondade. Como o Senhor poderia então recuperá-los para si mesmo, aquele povo? Primeiramente, ele demonstrou a sinceridade de seu amor por Israel mediante a poderosos atos de libertação. Ele começou a atrair a nação a uma resposta de amor, a sua proposta de aliança. Deus primeiramente lembrou para a nação dos atos de graça em seu favor lá no Sinai. Quais das duas ilustrações descrevem a maneira pela qual o Senhor levou Israel do Egito para o Sinai? Você vai pegar a sua Bíblia e abrir ela no verso para memorizar. Êxodos capítulo 19, versículo 4. Você vai ler também, por gentileza, Deuteronômios 32, versículo 10 a 12. E Deuteronômios capítulo 1, versículo 29 a 31. Também leia Oséias capítulo 11, versículo 1. E aí está nas entrelinhas resposta para essas duas perguntas. Quais perguntas? Quais das duas ilustrações descrevem a maneira pela qual o Senhor levou Israel do Egito para o Sinai? A resposta está aqui, queridos, no entrelinha dessa palavra. E o verso para memorizar já diz que o Senhor nos tirou do Egito com asas de águia, não é verdade? Então a resposta, uma delas já está aí. O Senhor livrou o seu povo do Egito com mão poderosa. Esse é nosso Deus. O que as ilustrações ensinam a Israel e a nós sobre a natureza e atitude de Deus em relação ao seu povo? Assinale a alternativa correta. Aí nós temos duas letras, a letra A e a letra B. Na letra A faz a pergunta: ele cuidava do seu povo como um pai cuida de seus filhos? Letra B: ele tinha poucas expectativas para Israel. O que é que você acha? Comentem, compartilhem no nosso canal. Essa ilustração, meus queridos, indicam que Deus conhece bem o nosso desamparo. Leia os Salmos 103, versículo 13 e versículo 14. Nas figuras da águia e do pai que carrega o seu filho, percebemos ali então a preocupação de Deus com seu bem-estar, com o nosso bem-estar, com o meu bem-estar. O bem-estar terno, apoiador, protetor, encorajador. Seu desejo é nos conduzir à plena maturidade. A águia era conhecida por sua devoção incomum aos seus filhotes. Também vivia no topo das montanhas. Ao ensinar suas características ou ao ensinar as suas crias a voar, a águia levava nas costas os grandes, as alturas sobre as planícies do Sinai, e então as soltava das profundezas. Se a avezinha era ainda muito jovem e se desdobrava ou se desnorteava para voar, a águia-mãe mergulhava por baixo dela, tomava-a nas costas e voava de volta para o ninho, nos penhascos mais altos acima. E foi assim, disse Deus, que os tirei para mim mesmo, diz a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Que maravilha, meus amados! Deus nunca quer deixar você no abismo perdido. Compare o interesse de Deus em nós com o nosso interesse pelos outros. Como o seu interesse por nós influencia nosso interesse pelas pessoas? Respondam no canal EJS.
Com base em sua experiência, quais ilustrações podem descrever o interesse altruísta de Deus por nós? Crie ilustrações a partir de suas experiências de acordo com a cultura em que você vive e compartilhe com o seu povo, com a sua classe. Essa foi a parte de domingo sobre as asas de águia. Que Deus nos abençoe, meus amados, e o apelo está feito. Se você quer esse canal crescendo para a honra e glória do Senhor, então ativa esse sininho abençoado que tem aí no teu canal do YouTube, no canal EJS Arapiraca. Se inscreva se você não é inscrito, deixa o teu like, aquele dedinho, é só tocar em cima, não paga nada. Deixa um comentário e, se possível, compartilha com 1, 2 ou 3 pessoas, com um total de pessoas que você conhecer. Eu ficarei muito agradecido e todos os dias você tem um conteúdo novo em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal EJS e essa é a Lições da Bíblia, canal EJS Arapiraca e os Lições Diárias da Escola Sabatina. Tema da lição de número 7, padrão de salvação. Essa é a parte de segunda-feira que tem esse tema. Abra sua Bíblia em Êxodos capítulo 6, versículos 6 e 7 e deixa Deus falar ao teu coração, porque a palavra do Senhor diz assim, Êxodos capítulo 6, versículos 6 e 7. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vou tirá-los dos trabalhos forçados, dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com um braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados, dos trabalhos forçados. Esse é o nosso Deus. Está escrito em Êxodos capítulo 6, versículos 6 e 7. Essa reflexão ela é maravilhosa, porque em seguida vem uma pergunta especial para mim e para você. Com base nos versos acima, quais são as funções de Deus para com a humanidade na aliança? O que Deus faz nesse contexto, nessa aliança? Como é que Deus trabalha? Queridos, a palavra do Senhor aqui está dizendo que quem faz tudo, na verdade, é Ele. É Ele quem está sempre de braços estendidos, querendo nos tirar do pecado, do Egito. O Egito é simbolismo de mundano, de perdição, enfim. E a palavra de Deus está dizendo, eu quero te tirar do mundanismo, da escravidão do pecado. Deus é a parte maior nessa aliança. E a pergunta está, com base nos versos acima, quais são as funções de Deus para com a humanidade nessa aliança? Eu já respondi, mas vocês precisam comentarem no canal EJS Arapiraca. Confira-se, concentre-se nas frequências com que a palavra eu aparece nesses versos. Quantas vezes, você notou quantas vezes aparece aí a palavra eu, no sentido de Deus falando, eu vou tirar, eu vou livrar, eu vou tirar vocês, enfim. A libertação de Israel da escravidão do egípcio e o livramento de Noé e sua família do dilúvio são dois eventos salvíficos de que destacam-se nos escritos de Moisés. Os dois apresentam percepções sobre a ciência da salvação, mas o Êxodo especialmente apresenta o padrão básico. Quando Deus disse a Israel, por meio de Moisés, vos resgatarei vocês, Êxodo 6,6. Quando Deus disse essas palavras, ele literalmente disse, eu agirei como e perante as pessoas que ali estão para resgatar vocês. Esse é o nosso Deus. A palavra resgatar no verso 6 de Êxodo se refere a costumes no qual um membro da família comprava de volta os resgatados outra vez, especialmente
quando esse membro estava em condições de escravidão, porque por motivos de dívida, ou quando ainda estava em vias de entrar em escravidão. Aparentemente, Israel não tinha parentes terrestres para resgatá-los, mas agora Deus era o parente de Israel, seu parente redentor, diz a palavra do Senhor, seu parente redentor. A pergunta que fica para nós: como estender ou entender a ideia de resgate ou comprar o povo da escravidão? Como é que você entende isso? Comente e compartilhe aqui no canal EJS Arapiraca. Qual era assim o preço a pagar? O que isso revela sobre o nosso valor? Leia Marcos 10, 45, você compreenderá. E também 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. E para complementar a história, você vai ler ainda Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Em Êxodo 3, Deus disse que desceu para resgatar Israel. Esse é um verbo especial, é um verbo hebraico comum para designar a intenção de Deus com a humanidade. O Senhor estava no céu e nós aqui na terra. Somente quando Deus desceu para a terra, Ele pôde assim resgatar. No sentido mais verdadeiro da palavra, da ideia, somente quando Jesus desceu do céu pôde nos resgatar. E sofreu por mim e por você, viveu aqui, morreu e ressuscitou por nós. Podemos assim então ser resgatados. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, disse João ali no capítulo 1, versículo 14. É outra maneira de dizer que Deus desceu para salvar o seu povo, louvado seja o Senhor. Essa foi a parte de segunda-feira, padrão de salvação. Que Deus nos abençoe. Curtam, comentem, compartilhem, deixem o seu like, ajude esse canal a crescer para a honra e glória do Senhor. Amém? A paz do Senhor para todos os amados irmãos e irmãs que fazem parte do canal EJS. Graça e paz para todos os amigos e amigas que estão se conectando neste canal cada dia, que estão deixando o seu like. A parte de terça-feira, Aliança no Sinai. O livro de Êxodos chama a atenção do leitor para 3 grandes eventos. Concentre-se entre 3 eventos, como 3 montanhas: o próprio Êxodo, o estabelecimento da aliança e a construção do santuário tabernáculo. Se sobrepõe assim aos consentimentos menores. O estabelecimento da aliança, registrada em Êxodo 19 a 24, foi o Monte Everest dos 3 eventos. Um breve resumo do Êxodo 19 mostra a sequência e a relação dos eventos aqui falados. Primeiramente, a chegada do acampamento de Israel no Monte Sinai está no livro de Êxodo 19. Nós vamos deixar aberto o livro de Êxodos porque ele vai ser lido bastante texto. Êxodo 19, 3 a 6 mostra a proposta de Deus de uma aliança com Israel. Já o Êxodo 19, versículos 7 e 8 mostra a resposta de Israel ao aceitar a aliança. O Êxodo 19, versículo 9 a 25, os preparativos para o recebimento formal da aliança. E aí no Êxodo 20, versículo do 1 ao 17, você vê a proclamação dos 10 mandamentos, onde Deus proclamou. Já no Êxodo 20, versículo 18 a 21, você vê Moisés como mediador da aliança. E no capítulo 20, versículos 22 e 23, você vê princípios da aliança explicadas ou sendo explicado. A confirmação assim da aliança está em Êxodo 24, do 1 ao 18. Essa aliança desempenhava para o povo uma função vital no plano da salvação. É a 4ª aliança da Bíblia.
após a aliança com Adão, Noé e Abraão. E nessa aliança, se revelou assim mais plenamente do que antes, especialmente quando o ritual do santuário foi estabelecido. Portanto, o santuário se tornou o meio pelo qual ele, Deus, mostrou ao povo o plano da salvação que eles, o povo, deveria revelar para o mundo, mas não revelaram, né, irmãos? Embora o Senhor tivesse resgatado Israel da escravidão do Egito, ele desejava que a nação israelita entendesse que a redenção tinha um significado maior e mais significativo do que apenas a libertação da escravidão física. Ele desejava resgatá-lo do pecado, a escravidão suprema, e isso só poderia ocorrer mediante o sacrifício do Messias, conforme ensinado nos tipos e símbolos dos serviços do santuário. Não é de admirar, então, que não muito tempo depois de terem sido resgatados da escravidão e recebido assim a lei, os israelitas foram instruídos a instruir o serviço do santuário, pois nele, no serviço do santuário, Deus lhes revelou o plano da redenção, que é o verdadeiro significado e propósito da aliança, pois a aliança não é nada mais senão uma aliança de salvação que o Senhor oferece à humanidade decaída, deformada. Foi assim no Éden e também foi assim no Sinai. Porque uma aliança entre Deus e o povo de Israel era necessário? Comentem, deixe seus comentários no canal EJS Arapiraca. Leia também Deuteronômio 29, 10 a 13. Observe novamente o aspecto relacional da aliança. Essa foi a parte de terça-feira, aliança no Sinai. Que Deus vos abençoe. Bom dia, graça e paz seja com todos que estão vendo e ouvindo o canal EJS Arapiraca. Chegou a quarta-feira com um tema maravilhoso, Deus e Israel, ou seja, Deus e o povo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 6. Pois ali o Senhor diz assim: Agora, pois, se ouvires atentamente a minha voz e guardarem as minhas leis, as minhas alianças, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdócio, uma nação santa. São estas as palavras que ordeno a vocês. Vocês falarão aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Nesses versos, meus amados, o Senhor estava propondo sua aliança com os filhos de Israel. Embora o centro do sentido o Senhor os tivesse chamado, esse chamado não foi automaticamente concedido sem a escolha deles, ou seja, do povo. O povo, eles estiveram assim que cooperar até a libertação do Egito. Tinha então envolvido sua cooperação. Se não tivesse feito o que o Senhor havia mandado, como colocar o sangue nos umbrais das portas, eles não teriam sido libertos. É simples assim. Nesses versos também o Senhor não lhe disse: quer vocês gostem ou não, serão um tesouro peculiar para mim e uma nação de sacerdotes. Não foi dessa maneira. Não é assim que funciona. E não é isso que o texto diz. Pelo contrário, a palavra do Senhor é clara. Cada um tem que fazer a sua parte. Se vocês guardarem a minha aliança, diz a palavra do Senhor, não é? Então vocês serão minha prioridade, minhas propriedades particular ou peculiar, em outras palavras, não é verdade? Êxodo 5 e 6. Como é que você entende o que o Senhor disse no contexto da salvação pela fé? Comentem, compartilhem. A ordem de obedecer ao Senhor de alguma forma anula o conceito de salvação pela graça?
Como resolver essa questão? Romanos 3, 19 a 24, Romanos 6, de 1 a 2, Romanos 7, 7, Apocalipse 14, 22, 14, 12. Não achemos assim ou ganhamos a salvação pela nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus, que recebemos pela fé, mas a obediência é o fruto. Pense que o Senhor estava disposto a fazer pela a nação de Israel. Ele não apenas pensava em libertar milagrosamente da escravidão do Egito, mas desejava tornar Israel sua propriedade preciosa, uma nação de sacerdotes. Ao fundamentar o seu relacionamento com ele, com o povo, a sua salvação, tanto temporal como espiritual, da escravidão do Egito, como eterna também. O Senhor então buscava elevá-la a um nível espiritual, intelectual, moral, que a tornaria assim a maravilha do mundo antigo. Tudo isso com um propósito. A paz do Senhor para todos, amados irmãos e irmãs aqui do canal EJS. Quinta-feira chegou com o tema da reflexão de hoje, promessas, promessa. À primeira vista, tudo parecia bem. O Senhor tinha livrado o seu povo, oferecido para esse povo as promessas da aliança, e esse povo havia concordado em fazer tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Era um negócio de sucesso, certo? Isso é uma pergunta para ser respondida. Ao você ler Êxodo 18:8, você me responde se era ou não era. Qual foi a resposta da aliança que o povo deu para Deus? Leia Romanos 9, 31 e 32. Leia também Romanos 10, versículo 3 e Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. Tudo isso, em tudo o que Deus nos pede para fazer, nosso relacionamento com Ele deve ser fundamentado na fé, que apresenta assim o fundamento sobre o qual as obras se desenvolvem. As obras em si mesmas, por mais puras que sejam seus motivos, por mais sinceros e numerosas que sejam, não podem se tornar aceitáveis aos olhos de Deus, de um Deus santo. Não podia no tempo de Israel e também não podem em nossos dias. Se a Bíblia especialmente enfatiza as obras, porque elas não podem nos tornar aceitáveis aos olhos de Deus. Isaías 53, 6 responde isso. Isaías 64, 6 também responde isso. E Romanos 3, 23 também responde isso. Leiam a palavra sagrada, meus amados. Estudem a Bíblia. Infelizmente, o povo de Israel, o povo hebreu, acreditava que a obediência havia se tornado o meio da salvação, não o resultado da salvação. Ele buscou a justiça em sua própria obediência, na obediência da lei, não na justiça de Deus que vem pela fé. A aliança do Sinai, apesar de ter vindo com um conjunto muito mais detalhado de instruções e leis, foi concedida como uma aliança de graça, tanto quanto todas as outras alianças anteriores. Essa graça concedida livremente provoca assim uma transformação no coração que leva à obediência. Evidentemente, o problema não era a tentativa do povo de obedecer à aliança antiga. Exigia também que eles obedecessem. O problema era o tipo de obediência que eles prestavam, que realmente não era a mesma obediência como mostrou a história subsequente das nações. Leia com atenção Romanos 10, 3, especialmente o último parágrafo, a última parte. Que argumento Paulo ali apresentou?
O que acontece com as pessoas que buscam estabelecer sua própria justiça? Porque essa tentativa leva inevitavelmente ao pecado. Injustiça e rebelião. Examine as nossas vidas. Não estamos em perigo de fazer a mesma coisa hoje? Essa foi a parte de quinta-feira, promessas, promessas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, esse é o canal EJS e essa é as lições diárias da Escola Sabatina. Todos os dias uma reflexão da palavra do Senhor para você sair cedinho para o trabalho conectado com Deus. Para você estar no seu trabalho meio-dia, à tarde ou qualquer hora do dia, buscando ao Senhor, ouvindo a mensagem diária da Escola Sabatina. Hoje, sexta-feira, estudo adicional. Texto de Ellen White, livro Patriarcas e Profeta, capítulo O Êxodos. Ali também nós vemos a travessia do Mar Vermelho, a lei de Deus. São capítulos desse livro especial que devem ser estudados. O espírito de escravidão é gerado por se procurarem viver de acordo com a religião legal, pelo esforço de cumprir as reivindicações da lei em nossas próprias forças. Há esperança para nós apenas ao nos colocarmos sob a aliança abraâmica, que é a aliança que gerada pela fé em Cristo Jesus. O evangelho pregado a Abraão, por meio do qual ele teve esperança, era o mesmo que o pregado a nós hoje, por meio do qual temos esperança. Abraão olhou para Jesus, que é também autor e consumador de nossa fé, diz a palavra do Senhor. Durante o cativeiro no Egito, muitos israelitas haviam perdido, em grande parte, o conhecimento da lei de Deus e misturaram-se com outros povos, seus preceitos, com costumes e tradições pagãs. Deus os levou ao Monte Sinai e ali, com o propósito santo próprio, declarou a sua lei. De que maneira a aliança foi concebida para manter as liberdades físicas e espirituais de Israel? Essa foi a parte de sexta-feira, estudo adicional. Que Deus nos abençoe.